Quero cumprimentar o professor Tobias e todos os professores presentes nessa sessão. Para nós que estamos acompanhando bem de perto toda a movimentação, só não de Guaíra, mas assim a nível de Estado, como também os outros estados. E tivemos lá novamente na semana que passou, na sexta-feira, dialogando e vendo que o movimento precisa ter fortalecimento, precisa ser constantemente tendo apoio. Eu fico feliz novamente em vê-los aqui presentes nessa sessão. Também aproveitando aqui, a Escola Indígena está presente, que está aderindo também à paralisação. Meus cumprimentos ao cacique Inácio, que está aqui, lá da Tecuá Marangatu. Deixo meus cumprimentos pela presença aqui na sessão. Também os demais cidadãos que estão nessa sessão. Presidente da comunidade da Vila Malvina, que nesse domingo terá um almoço, né, Tonho? Deixa aí o aviso, aqueles que quiserem estar colaborando com esse bairro, está aí o convite também. Pastor Carlos Adriano, que terá um evento no sábado, né, pastor? Festa do Milho na sua igreja, Igreja Batista Ebenezer. Ficam nossos cumprimentos também, servidores públicos municipais que estão aqui, presidente de outros bairros que estão aqui. Deixo meus cumprimentos a todos e também aqui a mesa diretiva e aos nobres colegas vereadores presentes nessa sessão. A vereadora Miriam e a vereadora Franciele pediram para justificar que, por motivo de saúde, não estão presentes nessa sessão, que irão encaminhar futuramente o devido atestado. Me permitam, nesse momento aqui, antes de iniciar os trabalhos que trouxemos para essa sessão, deixar uma nota de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Rodrigues Agostinho, que foi vereador no nosso município, 1973, 1976. Então, acho que um vereador que veio contribuir com esse município também, avô de um ex-vereador aqui, pai de um ex-prefeito que também foi vereador, então eu quero que conste nos anais das atas dessa sessão as nossas condolências à família. Também deixo meus cumprimentos pela passagem do Dia das Mães. Nós estamos ao vivo pela Rádio Guaíra, pela internet, qual quero cumprimentar a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, deixando aí meu carinho, a minha admiração, e sempre lembrando que o Dia da Mãe é todo dia que nós temos que estar principalmente honrando o ser que nos concede e nos dá toda a possibilidade da vida. Uma prestação de contas rápida, e me permitam que serei rápido em virtude dos assuntos que eu trouxe para a pauta e também os assuntos abordados pelos demais vereadores nessa sessão, que me reservo no direito também de estar passando e debatendo os mesmos. Tivemos na certificação de conclusão do curso de validação em teologia pelo IBADEP. Quero deixar meus cumprimentos e os agradecimentos ao coordenador, pastor Douglas Júnior, e toda a equipe do IBADEP, também meus cumprimentos àqueles que assim receberam o seu certificado de validação em teologia pelo Instituto IBADEP. Vou cortar alguns assuntos aqui, porque eu quero ir direto em outros assuntos que eu vejo que é de suma importância estar debatendo aqui. Quero já entrar no assunto da questão dos professores, só para poder, assim, nos atualizarmos nos fatos, nos últimos acontecimentos que tiveram, a exoneração do secretário de Educação Estadual, do comandante da Polícia Militar e também do secretário de Segurança Pública do nosso Estado. Então, acho que foram as últimas 3 situações a nível de Estado que deu uma repercussão a nível nacional. Isso é uma situação administrativa, política, de contornar toda uma necessidade que tem os servidores, não só os professores, os servidores públicos estadual. O governo tenta ganhar a opinião pública, colocando culpas em terceiros, quando ele relata um suposto pedido de desculpa, não dele, do governo, porque ele fala em nome do governo. O governo do Paraná deve desculpa aos professores e servidores. Ele não disse, eu, governador, eu, Beto Richa, que tenho a caneta na mão, que tenho o poder de dizer sim ou não. Ele não diz isso. Ele diz que o governo do Paraná deve desculpa. E aí ele divide a desculpa com terceiros.
e principalmente aqueles que defendem as senhoras e senhores, onde ele diz que o sindicato, a APP, deve desculpa à sociedade. Dentro dessa fala, dessa conjuntura que eu ouvi no depoimento depois escrito, ele diz que o governo deve desculpa, pede desculpa, supostamente. Não ele, o governo. Depois relata que o sindicato deve desculpa à nossa sociedade. Para mim, o sindicato não deve desculpa nenhuma. E nem para a sociedade, no meu análise que eu faço dessa conjuntura toda. Bem pelo contrário. É honroso ter um sindicato que defende a sua classe. Então, eu deixo essa fala e faço esse relato, dando mais uma vez esse apoio. Nós tivemos sexta-feira lá no movimento, onde levamos a cópia da moção de repúdio, aprovada aqui por todos os senhores vereadores, por unanimidade, pelo voto, sugerido pela vereadora Tereza também, e eu já tinha preparado durante o dia a análise do nosso regimento interno para poder fazer verbal, porque não tinha mais tempo hábil de fazer esse requerimento, e foi aprovado. O que eu gostaria de pedir, e nenhum vereador aqui é obrigado a fazer, é que nos ajude com assinatura nesse requerimento para ter mais força política nos mandatos individuais de cada vereador. Os senhores aprovaram por unanimidade, eu agradeço mais uma vez, cada vereador que assim fez, não fizeram por mim, fizeram para os servidores públicos estaduais. Mas eu aqui posso me representá-los em virtude de que fui o solicitante dessa moção. Gostaria que essa moção não fosse apenas de minha autoria, que fosse a autoria coletiva do Poder Legislativo. Eu sei que amanhã estará sendo encaminhada, que já faz uma semana, senão perde também todo o efeito que se faz necessário chegando lá. Mas eu gostaria de pedir a análise dos senhores vereadores que assinassem junto comigo essa moção. Sei que já foi aprovada e sei que não é obrigatória a assinatura. Já está por unanimidade na referida moção de repúdio. Mas fica a análise aí dos senhores. E finalizando um pouquinho essa pauta, quando nós vemos que o Ministério Público do Tribunal de Contas já pede a suspensão da lei. Isso já é um bom sinal à classe. Logicamente, de que existe um trâmite burocrático, jurídico muito grande. Quando o Ministério Público do Tribunal de Contas pede, isso quer dizer que já há uma condição favorável às reivindicações que foram pautadas. E aí, cabe a quem fazer a sequência. Eu não vou aqui ler algumas coisas que eu anotei, devido ao tempo, né, as análises que fazem esses procuradores. Mas a minha preocupação é quando, na sequência, vai para quem? Para o Tribunal de Contas do Estado, daí fazer a devida análise e o encaminhamento a nível de Estado ou não da questão dessa lei. E quem que nomeia o Tribunal de Contas do nosso Estado? O governador do Estado. Uma ação política. Então, essa é a minha preocupação para dar, assim, uma análise rapidamente devido ao tempo. E relatar também que, a nível de governo federal, eu tive acompanhando algumas ações de alguns deputados e da senadora e senador. Eles estiveram nessa semana também, junto com o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, que dará, segundo as informações colhidas, no prazo aí de 10 a 15 dias, também o seu parecer técnico, contábil e jurídico sobre a aprovação desse projeto. Então, são as esperanças que nós temos, porque se for depender do governador do Estado ou da movimentação dos deputados para revogar essa lei, esqueçam. Esqueçam, porque já estava tudo articulado, prazo por prazo, da sanção, da publicação e o demais. Então, fique aí essa minha fala. Eu já peguei também uma notícia de que o governo do Estado irá gastar com a campanha publicitária para explicar para a população que, né, a visão deles vai gastar, senhoras e senhores, em recurso, 2,8 milhões de reais, que vai começar publicidades a nível nacional da questão dessa lei toda aí. Vejam bem, para as senhoras e senhores verem o que nós estamos montando. E aí a gente vai nos valores. Quanto gastou o governo de Estado, senhoras e senhores, nos 4 últimos anos de publicidade da gestão do governador atual que está lá?
504 milhões de reais gasto com publicidade. 2011, 68, 2012, 156. Vereador, tem mais um minuto, suas conclusões finais. Repito, 2011, 68 milhões, 2012, 156 milhões, 2013, 153 milhões, 2014, 127 milhões. A média que era gasta nos governos anteriores, entre 55 a 70 milhões de reais nos governos 2009 para trás. 504 milhões de reais gasto com publicidade com esse governo nos últimos 4 anos. Daria para resolver algumas situações que ele alega falta de caixa. Nós vamos voltar nas explicações pessoais, debatendo algumas situações relatadas pelos senhores vereadores, devido ao tempo e devido à pauta que eu trouxe, não vai ser possível nesse encaminhamento, mas nós temos algumas informações diferenciadas para passar para a nossa população. Nós voltamos nas explicações pessoais. Retornamos e, na sequência, já quero relatar aqui e informar que a indicação que nós apresentamos hoje, de número 40, solicitando melhorias em 2 ruas específicas da comunidade da Vila Rica, já foram frutos de reivindicação nossa no mandato anterior, dia 12 de março de 2012, a indicação 12. E não foi atendida numa situação vergonhosa. Eu não vou aqui expor as fotos que recebi, que estamos debatendo e trabalhando, mas são situações que aquela comunidade vive há anos. Então, a rua especificamente relatada, a rua Jandira Mouza, como também a Travessa 2, que são paralelas a essa rua, uma situação vergonhosa de desleixo por parte da administração pública, não de agora, mas agora continua, já há anos. Então, nós vamos dialogar e nos entregar em mão do secretário após. Sobre a Festa das Nações, o vereador Sandro já relatou a prestação de contas, então não vou me tornar repetitivo aqui. Informar a nossa comunidade também que no dia 22 de maio será a data de licitação da contratação da empresa que irá reformar, reestruturar a parte de arquitetura e restauração e revitalização da igrejinha Nosso Senhor do Perdão. Então, essa igrejinha irá sofrer uma intervenção no valor total de R$ 455 mil, recursos do governo federal, do Ministério de Turismo. Fica aí essa informação. E também no dia 22 de maio terá a licitação para a construção do SAMU, que será do lado da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento. O SAMU está atendendo provisoriamente aqui ao lado do Centro Médico e terá um local apropriado naquele local do lado da UPA. E também estive hoje dialogando com o Executivo, foi dado ordem de serviço para recapeamento, galerias de água, sinalização e calçadas na comunidade da Vila São Francisco, popular conhecido como Vila dos Pescadores, no valor de R$ 488 mil, recursos também oriundos do governo federal com contrapartida do município. E daí, relatando sobre o relato dos vereadores aqui, especificamente do vereador Sandro, que não está presente aqui, gostaria que tivesse, mas não é o caso. Primeiro dizer que quando o Ministério Público abre uma ação, ninguém é culpado. Se fosse assim, muitos não estariam nem aqui, estariam todos presos. Então, o Ministério Público faz o trabalho dele, o vereador fez o dele, que é a análise que ele entende sobre a questão da denúncia. O Ministério Público fez a denúncia à primeira instância, que é o nosso município. Cabe defesa, cabe instância superior estadual, federal e assim por diante. Então, ninguém está condenado. Eu acho que nós estamos no meio de educadores aqui, 85% ou mais. Uma revista lançada em 2013, no mês de outubro para novembro, onde traz a execução e planejamento do que vai ocorrer nos 4 anos de administração. É prejudicial ou ajuda no entendimento daqueles que querem investir no município e querem saber aquilo que vai acontecer dentro de um plano de governo? Façam uma análise individualmente cada um dos senhores. Acho que a maioria recebeu em casa essa revista. Das obras que estão aqui na Capra, 80% estiveram em execução e estão em execução.
Agora acabei de ler o SAMU e acabei de ler também a Igrejinha de Pedra. Traz de todas as políticas públicas aquilo que está planejado para a execução, até para que o cidadão tenha direito à informação e o entendimento da informação para a concepção futura do seu voto. O que nós temos que ter é um prefeito para o seu grupo político, um prefeito para a oposição, um prefeito para o Ministério Público. Porque um prefeito só não dá conta de atender todas essas situações que o grupo político cobra, a oposição impõe e o Ministério Público acha que é devido ou indevido. E relato, senhoras e senhores, que na fala relatada pelo vereador Sandro, que fala da revista, nós temos o que mostrar. Estamos mostrando, e os senhores serão fiscais para cobrar aquilo que aconteceu e aquilo que não aconteceu. Tenho certeza que todos aqui são formadores de opinião e têm esse raciocínio. Diferente das duas revistas lançadas 2010 e 2011. Bem diferente. E nós não fomos lá no Ministério Público dar uma de periquito de marujo. Aqui sim eu relato que não aconteceu e não foi entregue. Aqui sim está a foto do prefeito na primeira capa assinando. Aqui não tem foto de prefeito na primeira capa assinando. A outra revista trata-se de algo falando sobre o turismo de Guaíra. Sobre os conceitos relatados aqui, não vai me dar tempo pelo vereador, mas nós podemos debater, vereador, na próxima sessão, e eu faço essa questão, até porque o senhor vai ter direito à réplica, sobre vários questionamentos levantados aqui pelos senhores que são inverdades. Quando o senhor diz que é crítico, para mim o senhor não é crítico, o senhor não tem as informações corretas e sérias. Não vou me estender devido ao tempo já terminar.